Mais uma vez, boa noite a todos, a todas e a todos. Estamos hoje com o texto A Historicidade das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, da pesquisadora Josilene Silva Campos. Quem ficou responsável por, por essa discussão foi eu, Luiz Henrique, e o Mário. Só que acabou que o Mário ele vai se atrasar um pouquinho, e para atrelar e chamar e dar mais atenção para essa temática, eu dialoguei com a mestrada, com a mestre em letras, né? Perdão, Perla Atos, que tem formação em língua portuguesa e suas respectivas literaturas pela UPE, do campus Petrolina, graduou-se em 2018. Possui mestrado em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco, campus Recife, onde pesquisou sobre literaturas africanas de língua portuguesa. Participa do grupo de pesquisa Textos Fundadores das Nações Latino-Americanas na Segunda Modernidade, também da Universidade Federal de Pernambuco. A mesma é professora efetiva da Rede Estadual de Ensino da Bahia, em sua cidade natal. E o título da dissertação de Perla foi A Metamorfose como Metáfora de Idade Moçambicana do presente do corrente ano 2023, orientada pelo professor Juan Pablo Martins Rodrigues. Então, Perla, passo para ti essa bola e a gente vai dialogando na medida do possível. Quem não quiser expor e ligar o áudio para falar e tal, ligar a câmera, pode mandar as mensagens e as perguntas pelo chat, os questionamentos, que eu vou passando para a Perla e assim a gente vai dialogando. Beleza, gente? Que possamos ter um ótimo encontro. É isso. Vamos lá? Pronto, vamos lá então. Obrigada pela apresentação. Mais uma vez agradeço, né, pela oportunidade de estar participando com vocês desse momento no grupo de pesquisa. O texto, eu gostei muito da leitura, porque dialoga bastante com a minha pesquisa. A Josilene traz pontos interessantes, né? Muitas reflexões. Acho que o encontro vai render bastante comentários, então vocês fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Eu fiz uma pequena apresentação para esquematizar um pouco as ideias, para situar a gente um pouquinho no texto, e depois a parte das citações ficou um pouco mais livre. Então, vou tentar aqui compartilhar. Só um momento. Compartilhando só a janela, dá certo? Eu acho que dá, vamos tentar aí. Conseguem ver já? Não, ainda não. Ainda não, Perla. Tá. Agora foi? Agora foi. Perfeito. Ótimo. Pronto. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, né, o título, a análise do texto, a historicidade das literaturas africanas de língua oficial portuguesa, de Josilene Silva Campos. Se você puder, Perla, dá para colocar lá em cima para expandir a tela? Não? Dá. Aqui. Deixa eu ver Isso, se aí fica melhor até para você passar. Vamos ver se vai. Meu computador está meio lento, mas acho que dá certo. O tempo dele, mas vai. Sim, mas vai. Prontinho? Aí, perfeito. Pronto. Então, acredito que a pauta do encontro seja essa mesmo, né? Já tivemos um momento da apresentação. A apresentação geral do texto, as principais citações e comentários. Eu fiquei um pouco preocupada de não dar tempo contemplar todo o texto, então não coloquei aqui no slide tudo que tem de interessante, né, questões importantes a serem discutidas. Mas como que eu estava achando que o encontro seria pela manhã, como o encontro agora à noite, né, e vocês também são muito comunicativos, acredito que vai render e a gente consegue contemplar o texto na íntegra. Então, me ajudem, viu?
Eita, passou direto aqui. Peraí, deixa eu ir com calma. Pronto. Então, um resumo geral aqui do texto, que é a parte inicial, né, que a Josilene nos traz. Qual o objetivo do estudo, né? As literaturas africanas de língua oficial portuguesa que precedem as independências. E aí ela também frisa que as que procedem também, as independências são importantes, mas neste momento ela vai trabalhar as que precedem, certo? Atuaram historiograficamente ao se comprometerem tanto com a escrita da história, como também com a escrita das experiências passadas pelas sociedades abaladas pela colonização. E aí, como o objetivo geral é refletir sobre o percurso dessas literaturas, né, que se constituíram antes das independências. Então, ela estabelece uma linha de reflexão comum entre tais literaturas que ressalta, porém, né, que cada uma ali tem as suas especificidades. Porém, o que ela vai trazer para a discussão é aquilo que há em comum, certo? Então, vamos lá aqui só. Peraí, vou colocar aqui do lado. Conseguem ver? E a apresentação, tranquilo, né? Dentro da questão da... ver a apresentação, eu só não consigo te ver. Não, importante a apresentação. Eu posso fechar, então, aqui a imagem, né? A minha. Mas não está do teu telefone também, Perla? Estou nos dois. Então, vamos lá. Tu consegue deixar a câmera ligada? Porque eu acho que para fins de ficar legal. Mas assim, só se estiver tranquilo, viu? Mas tá. Achei um lugarzinho aqui. Então, sucesso. Pronto. Então, na questão das semelhanças, os pontos que ela ressalta são os percursos que foram semelhantes, os saberes que são compartilhados, patrimônios em comum, referências culturais que se aproximam. Então, são nessas semelhanças que a autora vai discutir sobre a questão da historicidade. E no que se refere às diferenças, ela faz questão, né, de pontuar que a experiência histórica de cada país, né, se deu de forma diferente, cada uma com suas composições étnicas, seus percursos políticos, o modo como sofreram e reagiram à violência do colonizador. Então, isso é importante a gente destacar, para que não, a gente também, enquanto pesquisador, não vá contribuir para criar mais estereótipos, né? Então, é importante sempre destacar que cada país dessas literaturas africanas de língua portuguesa, no que se refere ao seu contexto histórico, cada um tem as suas especificidades. E o que é que os aproxima, então? Né? Essa questão cultural, a questão da violência do colonialismo e a solidariedade que, a partir daí, surgiu em busca, né, de criar, pela literatura de combate, resgatar e valorizar a história que foi, né, violentamente, tem uma tentativa assim, de apagamento desses saberes, digamos assim. Então, dentre essas semelhanças, ela vai citar a Leila Leite, e ela vai falar sobre os efeitos do colonialismo e o agravamento da crise econômica, a dívida externa e a repressão. No texto, ela só pontua, né, essas questões, mas também é o que há em comum em relação a essas literaturas. A experiência da dominação colonial de tais literaturas permitiu o surgimento de uma tradição histórico-cultural que as aproximam e cria uma rede de solidariedade. Quanto ao termo historicidade, construção do sentido histórico, destaca duas problemáticas. A produção histórica do tipo, né, acadêmica sobre os povos colonizados feita pelo colonizador, e aqui a gente tem um problema, né, a questão do discurso, da enunciação, quem é que está falando, né, de quem está falando, sobre quais circunstâncias, a partir de onde. E a outra questão é que não havia ainda um quadro especializado nativo que fizesse esse trabalho. A partir daí surge, então, o papel dos literatos, dos poetas, o papel da literatura em expressar toda a revolta
dentro desse contexto ainda antes das independências. E o porquê? Né? Porque a literatura, sobretudo a poesia, que é o que ela destaca no texto, em sua forma de protesto, possui a sua linguagem também de fácil memorização e fácil, né, propagação das ideias. Então, os poetas tiveram um papel fundamental aí nesse contexto de luta, né, pela independência. Aí aqui a gente tem alguns pontos que ela destaca, alguns eu já mencionei, né? A forma de protesto preferida dos escritores, pela facilidade de memorização, rápida transmissão da mensagem. Expressão de revolta, denúncia social, histórica e política e função ideológica em momentos de guerra. Perla, Sim, Matheus tem uma consideração a fazer. fique à vontade, Matheus. Bora, Então vamos lá. Matheus, dale. É porque eu não sei realmente se estava conseguindo ver, né? Mas só para a gente começar aí conversando também, Pela, porque aqui no grupo a gente vai, como se diz, né? Apontando o dedo para onde precisa. Acho maravilhoso. É bom demais. Bem, eu queria comentar duas coisas. E a primeira delas vai no que você havia colocado no slide anterior. Quer que eu volte? Pode, que aí fica mais coeso, né? Esse. O antes. Ótimo. Esse aqui? Esse aí. Que era a questão dessa aproximação, né, de semelhança e de distanciamento das literaturas, né, de língua portuguesa. Eu achei interessante isso no texto e muito essencial, porque o que nós temos o costume de fazer, e eu vejo que é um movimento constante, é muito aglutinar essas literaturas numa coisa só, né? Então, às vezes a gente fala assim, literatura africana, engloba tudo. E aí, às vezes, a gente quer ser um pouco mais detalhado, a gente fala literatura de língua portuguesa, que também são muitas, né? E aí eu fico pensando assim, qual que é o limite disso que desse gesto, né, que nós fazemos, de homogeneizar essas coisas, né? Porque a gente for parar para pensar, apesar de terem uma realidade em comum, os dilemas e questões que são postos em Angola são muito diferentes do que são colocados em Moçambique, por exemplo, né? E às vezes a gente entende aquilo tudo ali de uma forma muito coesa, sabe? E eu vejo isso muito refletido no nosso trabalho de crítica, né? Ninguém nunca vai ser louco de analisar, sei lá, Victor Hugo e falar que está estudando a literatura francesa, né? Ninguém vai ser louco de fazer isso. A gente consegue circunscrever muito bem. Eu estou analisando uma obra, né? Ninguém vai ler José de Alencar e falar que está lendo a literatura brasileira, né? A gente está lendo um autor de um período, de um movimento, assim por diante, né? Agora, quando a gente olha muito para a realidade africana, ao que me parece, no geral mesmo, né? A gente tende a homogeneizar muito, assim, né? Então, ler o Mia Couto é ler a literatura moçambicana como uma expressão, né, maior nele e tudo. Então, assim, meio que a gente esquece um pouco dessas especificidades, né, de cada país e mais ainda de cada autor, de cada movimento, né, e etc. Então, eu achei muito legal ela começar por aí, né? Ela está começando dizendo, olha, não é tudo a mesma coisa, não está tudo no mesmo lugar, né? E chamando a atenção da gente, olha, elas podem até ser próximas, mas não quer dizer que estão ali, né, comungando de todas as mesmas experiências, enfim. Então, eu achei muito, muito bacana mesmo esse movimento que ela fez. E Só uma uma... contribuição, dialogando Pode com o que o falar. Matheus está falando. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Muito bem. A, a Josilene, quando ela vai. A Josilene Silva Campos, quando ela vai apontar essas especificidades, ela justamente está trazendo à tona uma questão que uma questão contra-hegemônica, né? Justamente no ponto de vista de que existe uma tentativa de singularizar a experiência do sujeito africano. Então, como a experiência dos sujeitos africanos, dos homens, das mulheres, de todas essas localidades, fosse uma única.
uma única narrativa, uma única forma de existir, uma única religiosidade, uma única língua, um único sofrimento. Então, a teoria da literatura, os estudos literários, muitas vezes, quando partem para analisar as literaturas africanas, colocam tudo no mesmo bolo e esquecem de perceber que existem essas especificidades em cada uma das localidades. O que eu pesquiso em literatura africana de expressão anglófona com o Chinua Achebe não é o mesmo que alguém vai encontrar na Chimamanda, ainda mesmo sabendo que são duas literaturas de expressões Perfeito. africanas de língua inglesa. Então, a literatura de expressão de língua inglesa, ela está ali, a literatura africana de expressão de língua inglesa está ali, só que a experiência, as especificidades que cada um vai tensionar, essas relações raciais, os traumas e os traumas do colonialismo e os traumas transgeracionais são distintos. Então, estimular e estipular essa subjetividade do indivíduo faz parte desse processo de humanização do território do continente africano. Rony, pode falar, Rony. Ei, Luiz, boa noite. Você me ouve? Boa noite. Só está Então, um pouquinho baixo. Um pouquinho baixo? Chega mais perto aqui, então. Vai, beleza. Essa questão que você comenta, ela é fulcral, né? Ela é fundamental. Assim, é importante para a gente não ter aquela ideia preconceituosa de que a África é uma coisa só. O africano é uma coisa só. É tudo negro mesmo e que se dane, né? E muitas vezes as nossas boas intenções, né, no sentido de construir uma identidade, o sentimento de negritude, inclusive a autora fala disso no texto, né, acaba se tornando uma casca de banana que a gente escorrega. No entanto, né, eu entendo que o que a autora, né, a Josilene, chama atenção e usa, né, para justificar isso, é que, querendo ou não, né, embora a África seja um continente múltiplo e com trocentos países diferentes e movimentos de independência diferentes, existe uma coisa comum ali, que foi o problema do neocolonialismo. Ela própria vai dizer que a identidade dos países africanos, ela foi moldada nos últimos 500 anos. Não tem como você fugir a isso. Tá? Óbvio que sempre existiu contato, né, entre europeus e africanos, desde que o mundo é mundo, né? Mas esses últimos 500 anos realmente marcam, né, uma série de acontecimentos, e sobretudo após ali os meados do século XIX, século XX. Então, querendo ou não, né, todos esses povos, todos esses países que se formaram ali tiveram um inimigo comum, né? Mais do que construção de identidade com base naquilo que o Benedict Anderson, né, fala sobre o conceito de comunidades imaginadas, né? O que é uma nação, né? Uma comunidade que se imagina como tal, né? Ele usa esse conceito para falar da América, né? Da América hispânica. No caso da África, é menos isso e é mais essa necessidade de você enfrentar um inimigo comum. Então, é diferente? Mas há algo em comum entre todos eles. Isso, perfeito, as colocações. Inclusive, quando eu comecei o trabalho mesmo de pesquisa foi muito desafiador, justamente pelo fato da seleção das referências, né, dos referenciais teóricos. Há aquela procura de trazer um trabalho mais afrocentrado, mas também nem todos os teóricos africanos contemplariam aquilo que eu estava, né, a escrever, porque a questão, por exemplo, do espaço moçambicano, né, teria ali suas especificidades, e Nia Couto é um dos escritores, né, não representa toda a literatura. Então, Francisco Noa, o crítico literário moçambicano, me ajudou muito nessa questão
de entender esse espaço que, né, como ele mesmo diz, é multilingüe, multiétnico, enfim, né, tem toda essa diversidade, e esse trabalho de pesquisa precisa ser muito minucioso, justamente para a gente não contribuir para com estereótipos. Então, catar ali as referências, né, os teóricos que se aproximam daquela pesquisa, também não desmerecendo aquilo que já foi produzido, né, em outros espaços, mas tentando fazer esse trabalho que se adeque à realidade e à obra literária que pretende-se ali estudar, e sempre deixando claro no texto literário que, né, no meu caso, Mia Couto é um dos, né, autores moçambicanos. Ele não representa todo esse campo literário. E a Josilene também, ela faz muito isso nesse texto, para tentar, né, nessa tentativa mesmo de desmistificar todas essas questões que vocês colocaram. Bacana. Podemos prosseguir? Podemos sim. Pode sim, Perla. Aí ela traz, né, um trechinho da poesia, ela cita, achei interessante também que ela vem falando, vem discutindo o texto e também vem exemplificando com alguns trechos poéticos. Então, ela vai citar Manuel de Souza e Silva. Por quê? Porque, como ela já havia dito, a poesia era o veículo dessa transmissão, dessa revolta. Então, aqui a gente tem um trechinho para ilustrar, que é motivo do angolano Costa Andrade. Juntei na mão os meus poemas e lancei-os ao deserto, para que as areias se transformem em protesto. Então, fica bem nítida essa questão aqui, né, da poesia em função dos movimentos sociais também, que mais para frente no texto ela explica melhor. Então, as literaturas africanas desempenham um papel muito importante na luta pela independência e na projeção de uma nação. Foram protagonistas de uma guerra que foi também ideológica. Hoje, a luta é para se libertar da perificidade e dos status de subliteratura a que foram reduzidos dentro de um espaço intelectual que toma a literatura ocidental como referência. Dentre uma das referências também que usei, deixa eu pegar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Esse tópico é a Chimamanda todinha, né? É uma obra. A gente tem essa obra aqui, né? Eu acho que o computador pegou alguma coisa. Pronto, o Campo Literário Moçambicano, de Nazir Ahmed Khan, né? Ele vai falar justamente sobre isso, que o escritor, né, africano, ele tem esse duplo papel e desafio, um paradoxo que ele fala, de escrever tanto para o seu povo, e isso depois, sobretudo depois das dependências, para quem não é, né? Para o não africano. E as referências desse leitor não africano é aquilo que tem pela mídia, que são completamente cheios de estereótipos, os livros didáticos que contam uma história apenas com uma versão, como você citou, a questão do texto da Chimamanda explora muito bem isso, e dessa forma, né? Então, a luta ainda continua, é permanente. As narrativas, muitas vezes, foram julgadas inferiores devido à simplicidade da sua escrita, principalmente a poesia de combate, e a relação direta dessa escrita com a política vigente. E aí a gente vai ter mais para frente, ela vai citar o Ampatebá, né, da tradição viva, para falar muito bem a respeito da questão da oralidade, da importância e do valor que se tem à oralidade, né? E como isso foi inferiorizado pelo colonizador, né, por colocar a escrita como acima de tudo, né? Então, além disso, segundo alguns críticos, a produção elaborada nesses espaços geográficos não pode ser encarada como nacional, já que há uma inviabilidade de se definir o que seria nacional numa população composta por etnias díspares, cuja fronteira territorial é resultado de uma divisão artificial. Então, para quem estava ali, com o poder nas mãos, criar toda uma narrativa e lançar isso para o mundo, né, estavam com o instrumento de dominação. Então, para que essas literaturas tentassem ir, né, contra todo esse discurso, foi preciso também estar
integrada aí aos movimentos de luta, né, os movimentos sociais. O Perlo, eu queria só fazer um comentáriozinho dentro dessa linha, porque hoje eu estava apresentando um trabalho, né, numa disciplina que eu estou fazendo sobre direitos humanos, e é no direito mesmo, né? E aí a professora pediu para cada um apresentar um trabalho, e eu fui apresentar um nessa linha, né, de literatura e direito, enfim. Aí eu usei muito o texto do Todorov, né, Literatura em Perigo, que eu ouvi falar dele aqui no grupo o semestre passado, eu nem conhecia, e depois que eu li, eu fiquei assim, nossa, o cara tem muita razão, né? Porque, assim, no mundo contemporâneo hoje, nós temos uma visão, né, de que a literatura não tem o poder que ela já teve, né? Que ela está quase que ligada aí à inutilidade. E aí o livro do Todorov é exatamente sobre isso, né? Literatura em Perigo. E aí quando a gente, por exemplo, para um pouco, né, e volta para a gente olhar como que essas literaturas africanas se formando, e muitas são recentes, né? Você pega anos 60, anos 70, e o autor, entre tantos discursos que ele poderia escolher, entre tantas formas que ele poderia escolher, né, para combater a colonização, ele vai pelas vias da literatura, né? Então, assim, a gente fica vendo como que esse discurso que a gente muito escuta, sobretudo pela direita, né, e companhia, né, de ataque à arte, à literatura como um todo, a gente vê que o movimento é o contrário, assim, né? É justamente nela que a gente consegue ver esses enfrentamentos muito claros, né? Então eu fiquei refletindo um pouco sobre isso e lembrando, né, como que essa questão do Todorov é muito presente assim, nessas literaturas africanas, né? Então é bacana demais da conta. E outra questão interessante também, que cumpre um papel social também de registro, né? Porque a partir do momento em que essas literaturas, essas oraturas, digamos assim, né, um termo da Ana Mafalda Leite, das narrativas orais passam, né, para o texto e tornam-se literaturas, então a gente também tem ali um registro de algo que também foi, né, passou por um processo de apagamento, uma tentativa de apagamento. Então, os poetas cumprem essa função social, tanto de protesto, né, quanto de registro da sua memória e da sua identidade por meio do fazer literário. Vamos lá. Aí aqui mais algum ponto. Essas questões aqui estão ainda nas páginas iniciais, na introdução da autora, aqui ainda só a questão da esquematização. Então, vamos lá. As literaturas de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe se deparam constantemente com a questão da legitimidade. E aí, mais uma vez, né, o texto da Chimamanda, né, no caso do autor que eu estudei em Mia Couto, há muitas entrevistas que ele fala sobre isso, que muitas vezes foi questionado se de fato ele era um autor africano, por ser branco, por ser filho de portugueses. Então, havia essas questões, né? E ainda há essas questões, sobretudo quando a gente também vai estudar o cânone, né? Então, vamos lá. O problema se torna mais contundente quando se questiona o fato dessas literaturas serem escritas na língua do colonizador. Essa colagem faz com que a produção literária africana seja encarada como uma espécie de produto neocolonial, e aí há toda uma discussão, né, sobre esse sentido. E Mia Couto mesmo fala, em uma de suas entrevistas, que em Moçambique fala-se mais de 30 línguas. Então, depois do processo das independências, estabelece, então, a língua, né, do colonizador, justamente para não acirrar mais ainda aquelas disputas internas que já tinham, para uma língua, né, nativa não ser exaltada em detrimento de outras, digamos assim. Então, fica a língua do colonizador, porém, esta língua vai ser subvertida, né? Por meio dessa língua,
vai se colocar toda ali a cultura, a forma de expressão entre as questões da oralidade, que mais para frente a gente vai ver, né, de modo mais detalhado. Então, tudo aquilo que não teve espaço dentro de uma literatura colonial por meio da própria língua do colonizador, esses artistas se apropriam e fazem do português a sua forma de expressão e de combate daqueles que um dia os oprimem. Então, há uma cobrança para que o autor represente em sua obra formas de expressão reconhecidas como autenticamente africano pelos não africanos. E outra questão, lendo também Francisco Noa, ele nos fala que nem todos os escritores, né, africanos usam a língua do colonizador, a língua portuguesa, no caso. Se recusam, escrevem suas línguas mesmo. Então, sofrem a questão dos problemas, né, de expansão dessa literatura, hoje, no mercado editorial, justamente pela dificuldade que se tem, ou a falta de interesse de muitas editoras publicarem obras que não têm uma língua que circula, né, que dá dinheiro, porque o mercado editorial também está muito preocupado com isso, a questão do lucro. Pode falar. Isso Sim. É um ponto muito interessante, porque quando eu olho para a obra da Escola Chique Mukasonga que a gente está lendo, quando eu olho para a obra do Chinua Achebe, que é o autor que eu pesquiso no mestrado, eu olho justamente vendo como a crítica da recepção ela olha para essas obras, sabe? Por exemplo, quando a gente percebe que o Chinua Achebe ele foi publicado e é publicado bastante no continente europeu e na América do Norte, tanto é que ele já deu vários cursos lá, várias palestras, entrevistas e tudo mais, tudo em inglês. Você percebe como o Chinua Achebe ele utiliza a língua inglesa como código, né, de subversão da opressão colonial. E aí você começa a questionar para quem esse autor ele está escrevendo. Então, quando eu percebo que o Chinua Achebe ele escreve em inglês, justamente tanto é para abarcar a Nigéria em si, que tem a língua inglesa enquanto língua oficial, quanto outros países que falam em inglês, e esses outros países que falam em inglês em grande porte são países que têm essa perspectiva colonial e neocolonial. Estados Unidos, Inglaterra, e nesse ponto aí, o Chinua Achebe está endereçando aquela fala dele para esse tipo de público. Então, a crítica da recepção é muito válida quando a gente vai pensar justamente isso para quem se escreve, na intencionalidade do autor, ainda que seja bem complicado pensar nisso, mas o Chinua Achebe está ali criticando, mostrando para o colonizador o que fora que a colonização fez do continente, das localidades, dos saberes ancestrais, sabe? Da ancestralidade e tudo mais. Então, acho isso pontos bem válidos aí, que são dignos da gente discutir bastante também. Sim, outro detalhe também é a questão do glossário, né, do vocabulário. Algumas editoras querem que alguns termos sejam traduzidos, alguns autores não querem, porque quando a gente lê uma obra de uma outra língua e tem ali termos, expressões que nós não conhecemos, a gente tem esse trabalho de ir atrás. Por quê? Né? Que o não africano quer ter tudo assim nas mãos, né? E tem até um termo técnico, se eu não me engano, é lacuna metonímica, né? Quando a gente está lendo um texto, apesar de ser língua portuguesa, a gente vai encontrar ali expressões que não são assim, do nosso vocabulário. Mas, dentro do contexto, a gente compreende. Alguns livros de Miyakoto têm essas traduções, outros não. Então, aí tem aquele trabalho realmente de buscar para compreender ali o texto na íntegra. Muitas vezes não é necessário, porque pelo contexto a gente compreende. Mas, às vezes, é preciso devido justamente a essa questão dessa lacuna metonímica. A gente lê ali, não entende perfeitamente o que é aquele termo, é preciso, de fato, pesquisar para a compreensão da leitura. E isso é um trabalho também importante, né, para o leitor atento. Isso é enriquecedor também, porque é uma forma de ir ganhando conhecimento. Perfeito, perfeito. Matheus, pode fazer o teu apontamento, Rocha. Eu queria só fazer um comentário, assim, sobretudo com a gente, né, que claramente não estamos no centro do capitalismo.
Então também a gente não tem a ilusão de que a nossa língua é uma língua ouvida, né? Porque não é. A língua portuguesa, apesar, né, da grandiosidade, número de falantes e tudo, a gente sabe que é uma língua periférica, né? E eu fico pensando, se nós, língua portuguesa, estamos em uma posição periférica, eu imagino essas outras línguas, né, faladas no continente africano, em que nível que elas estão, do ponto de vista global, né? Eu não lembro quem que eu ouvi falando isso, não sei se foi o Leandro Carnal, foi em alguma coisa assim. Alguém comentou em algum vídeo que eu assisti como que o Machado de Assis era tão genial no século XIX, mas hoje no mundo ele não é conhecido por conta da língua que ele escreveu, né? Por isso que ele não é conhecido. Porque assim, quando a gente para analisar, né, do ponto de vista estratégico, metodológico, o que o Machado fez, gente, a gente fica assim, não é possível que um cara desse, né, deu conta de fazer isso tudo no Brasil naquele período, né? Que praticamente sem universidade, sem uma intelectualidade que dificilmente se desenvolvia, né? Tanto que tem até aquele livro do Roberto Schwartz, né? O Mestre na Periferia do Capitalismo, que o Roberto discute muito disso também, né? A grande obra que o Machado produziu no século XIX, mas que você vai olhar isso internacionalmente, não existe, né? Não existe, as pessoas não conhecem Machado de Assis. A não ser um professor de alguma universidade estrangeira que estuda literatura brasileira, né? Mas as pessoas não conhecem. Então você pega assim, né, um nome que poderia estar rodando aí na boca do povo, junto com, sei lá, Vitor Hugo, Dostoiévski, etc., não está, né? E com certeza muito disso se deve à língua que ele escreveu, né? Se o Machado tivesse escrito em inglês, talvez a história fosse outra, né? Com certeza a polêmica Capitu e Bentinho estava mundo afora, né? Não só aqui. Pode falar, Luiz. Matheus, eu não sei se tu ficou sabendo disso, não sei se tu percebeu essa notícia, mas em 2020, com aquele boom do movimento Eu Não Consigo Respirar, tal, do assassinato truculento do George Floyd, o Machado, ele foi publicado, teve a sua obra publicada nos Estados Unidos, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aham. Esse livro, ele esgotou lá em um dia. Mas aí tu olha, o cara veio ser reconhecido em 2020. Em Cara, 2020, pois é. 2020, sabe? Eu vou mandar essa notícia no grupo. E Manda simplesmente, lá. tanto na Amazon, né, quanto numa livraria norte-americana, estadunidense, bastante interessante, bastante importante, os livros se esgotaram, os exemplares. Vou mandar aqui no grupo. Tá. Mas Mas eu beleza, fico vamos embora. pensando, Luiz, que, claro, com certeza isso acontece. Aham, Mas mesmo esse boom que hoje existe, né, ele não está no nível dos grandes clássicos da sim, literatura sim. ocidental. Tá, Total. né? Se eu não me engano, se alguém aqui me corrija se eu estiver errado, naquela coletânea sobre literatura ocidental, não lembro se é essa especificamente, a do. Oh, meu Deus. Esqueci o nome do professor lá. Tipo, só cita um autor de literatura portuguesa, né? Então você pega assim, vai fazer uma coletânea gigante de literatura ocidental, você tem Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, aí você pega a língua portuguesa, um livro, né? É o Otto Maria Carpo? Eu acho que é o Carpo, exatamente. Sim, Cita um, verdade, de né? fato. Ou seja, se a língua portuguesa inteira foi capaz de produzir um livro para a literatura ocidental, né? A questão da língua, então, se torna um fator essencial para a literatura. Né? E aí eu fico pensando, de novo, né? Um autor de literatura africana que opta por não escrever nessa língua, né, do colonizador. Assim. O que isso impacta, né, na produção dele? Porque também não adianta o cara escrever a maior genialidade do mundo e ninguém saber. Né? Então, não adianta. Então, como é que fica isso? Né? Então, acho que é uma discussão profunda também. Pois é, vamos lá.
Então, aqui ainda dos estereótipos, né, do autenticamente africano que se espera. Então, como o tocar de tambores, a natureza selvagem, o velhinho sentado na beira da fogueira, os dúbios orixás, os mortos que não morrem e todas as excentricidades que envolvem o continente. Então, as narrativas que, porventura, não tiverem essas características, não podem ser consideradas legitimamente africanas. Então, bem irônica aqui também, né? Mas, de fato, infelizmente, é uma realidade, porque, como a referência que eu mencionei aqui, o leitor não africano, ele já vem com esses estereótipos, ele quer encontrar nessa literatura isso. Então, tem até aquela frustração, poxa, mas literatura africana é isso? Esse autor escreve dessa forma. Então, há um estranhamento. Então, para aquele que quer, né, se libertar desses pensamentos, então, isso já é um ponto para pensar, nossa, então, o que é que eu conheço de África? Né? O que é que eu conheço dos autores africanos? Então, a partir daí, buscar conhecer um autor, uma referência, ou pegar, né, escolher um país que tem como a língua oficial portuguesa, devido à questão da proximidade, né, da língua, e buscar ali referências e conhecer. Mas outros deixam de lado, esquecem a literatura ali africana e preferem, né, ir para outros caminhos. Mas, infelizmente, a gente ainda encontra muito disso. Não sei quem está na sala de aula, né, é importante, quem é professor, levar também essas questões, né, para os alunos. É importante trabalhar essas questões, para que, porque pelo menos enquanto na minha época de ensino médio, apesar de já ter, né, a lei que obriga a questão do estudo, né, da cultura africana, afro-brasileira e tal, nem foi mencionado. Durante a graduação, tampouco. Eu não estudei literatura africana na graduação. Eu conheci apenas Mia Couto, porque uma professora comentou assim por alto, e fiquei curiosa. Olha só, literatura africana de língua portuguesa, então depois eu vou procurar saber. Então, foi dessa forma que eu conheci Mia Couto, e a partir de Mia Couto, que eu fui conhecendo outros escritores, ainda não todos, são muitos, né? Ainda estou aí nesse processo, mas é complexo. Então, hoje, enquanto professora da educação básica, para mim, isso é um dever, uma obrigação, fazer cumprir a lei, fazer com que os meus alunos tenham acesso, nem que seja por meio dos contos, mas para a gente também ir refletindo sobre essas questões, né, polêmicas, políticas também que envolve, mas que se faça fazer o direito de aprender e conhecer que, além da nossa língua portuguesa, né, no Brasil, há também outros autores que escrevem literatura, e literatura muito boa e que merece, né, ter esse espaço de discussão, de conhecimento. Aí aqui já no finalzinho da introdução, a Josilene Campos... Só um minutinho, o Mário quer fazer um comentário. Fique à vontade. Só um minutinho, todo mundo está me ouvindo bem? Estamos sim. Cheguei super atrasado, a minha câmera não tá ligando, eu tô penando para tentar ligar aqui, mas nas permissões do Opera não estão deixando, não sei porquê. Mas vamos lá. É só um ponto, porque assim, vocês três são da letras, né? E eu, como sou da história, eu tenho uma visão que eu concordo muito com vocês, que é a questão da legitimação do que eu espero naquela literatura, do que eu espero daquele povo. O que é que a gente vê, e hoje está muito em voga nas mídias sociais, na internet, o que é que eu espero de um indígena, por exemplo? Aquele estereótipo todo de indígena, né, para eu poder validar, ele tem que viver como indígena, mas o indígena que é formado na minha cabeça, o africano que é formado na minha cabeça, a literatura africana que é formada na minha cabeça. Eu já quero uma terceira da história. Eu chego a lembrar da grade do curso de História daqui de Teresina, da Universidade Estadual. Gente, é ridículo. Ridículo. A grade do curso de História destina 60 horas aula para a disciplina de África e Ásia. Eu tenho que dividir África e Ásia. Gente, é patético, tá? É patético. Quando a gente vai na UFPA, por exemplo, a Universidade Federal do Pará, lá, se eu não me engano, são 3 disciplinas de 60 horas só de África.
Ou seja, é pouco, mas é um grande avanço. Aqui em Teresina, não. A gente tem que dividir. Se a gente dividir bem, são 30 horas para cada. Ou seja, é uma pincelada ridícula que a gente dá nos conteúdos. A gente só vai fortalecendo estereótipos. A gente muitas vezes não tem base para chegar dentro da sala de aula e repassar um texto mais elaborado, um texto que traga uma discussão maior. A gente é ensinado na graduação a passar o básico, a fortalecer esse estereótipo. E as pessoas os coordenadores, eles simplesmente enxergam isso, veem essa falha, mas fica naquela mesmice de não tem como alterar a grade do curso, a gente já não tem tempo e tudo mais. E vai sempre formando gente incapacitada para discutir assuntos relacionados à literatura africana e à própria história africana. Gente, a questão dessa legitimação é um erro que está desde a nossa concepção do entendimento de o que é África. E se os nossos professores, no caso, se nós não somos capacitados o suficiente para repassar isso para gerações futuras, essas gerações elas vão continuar aprendendo da mesma forma, o básico. Vão continuar aprendendo a mesmice, vão continuar aprendendo que um africano ele tem características africanas e só pode falar de algo que seja legitimamente africano, mas o africano que é formado na cabeça dela. Eu queria só complementar, Mário, isso que você comentou, porque assim, a visão do estereótipo é tão forte que quando a gente vai para o mundo, por exemplo, do cinema, só faz sucesso essas obras que trabalham com a África no estereótipo, né? Você pega, é claro que o maior clássico de África que nós temos é o Rei Leão, né? Que é coisa mais estereotipada do que isso? Não tem. Nossa, meu Deus. Não existe coisa mais estereotipada. E até onde eu sei, né, fonte, voz da minha cabeça, a obra de inspiração em África que a gente mais consome, né? Aí você pega, por exemplo, agora que deu o Pantera Negra, que inclusive eu gosto bastante, mas você olha, tem muitos estereótipos ali. Muitos, né? Eles criaram uma sociedade própria, né? Uma sociedade fictícia, mas que juntou todos os estereótipos que a gente pode imaginar. Todos os estereótipos de África. Todos exatamente. Os estereótipos estão lá. E assim, justamente por isso que faz sucesso. Porque a África que nós, enquanto Ocidente, conhecemos e queremos ver é essa, né? Vai colocar lá um filme, uma comédia romântica, se passando em Kigali ou qualquer outro lugar. A gente não vê, porque a gente não se reconhece naquilo, né? A gente não vê a África daquela maneira. Então, eu acho muito problemático nessa questão do que você está comentando, do estereótipo e tudo mais, porque, gente, as mídias estão fortalecendo isso o tempo todo. Se não é na escola, se não é na universidade que a gente vai tirar essas coisas, onde que vai ser? Porque na mídia não vai, né? Então, assim, realmente a questão é mais complexa do que a gente imagina, assim, nesse sentido, né? E a gente compra algumas brigas, né, no espaço escolar. Vocês falando sobre isso, eu tive uma experiência tão negativa no início da minha carreira como professora, e as escolas fazem essas feiras, né, pedagógicas, e aí escolheram, na temática desse ano, fazer sobre uma viagem por alguns países, e aí sortearam os países. E aí, quando eu pego o país, né, que seria a minha turma, África, aí já levantei a mãozinha. Mas por que todas as salas estão com países? A professora, igual a aluna, né, perturbando a aula de professor, mas sendo que isso aí era espaço só dos professores ali, nossa reunião para definir... África e outros países. Aí vai estar ela com a mãozinha levantada. Mas por que os outros colegas pegaram países e eu estou com um continente inteiro para trabalhar em um stand, em uma visita que as pessoas vão ficar ali mais ou menos uns 10 minutos? Não, Perla, é justamente isso, é para você desmistificar essas coisas, tirar esses estereótipos. Meu Deus, eu fui para casa, assim, já preocupada. E assim fiz um trabalho, tentei, né, fazer com os meus estudantes, a gente pegou, na época, muitos vídeos de alguns canais, de
de uns youtubers africanos e tal, e a gente foi pesquisando algumas pequenas referências, e aí eles quiseram fazer a encenação de um casamento. E aí a gente viu que, a depender da etnia, a celebração era de uma forma, havia determinados tipos de vestimentas, a questão do nascimento também. Então, para alguns grupos étnicos, o nascimento era comemorado, para outros era luto. Então, a gente foi tentando pegar essas curiosidades que a gente foi descobrindo também por meio dessa pesquisa e colocar no nosso stand, e assim foi. Como você sabia, né? Então, nós montamos o nosso stand dessa forma. O pessoal visitou, aquela coisa toda interessante, gostaram e tudo mais. Na avaliação, depois, final, entre nós, professores, e aí vem a equipe lá da escola, mas eu senti falta lá de uma savana, de uns animais, de uma decoração mais que mostrasse, sabe, a África, e aí eu fiquei, deixei quieto. Há momentos que não adianta, né, assim, você discutir. É complexo, é muito complicado. Nossa, e o embate disso com outros professores, a gente fica, meu Deus. Ronei. Passou, vamos lá, continuando. O Ronei vai fazer um Ronei. Isso. Vai fazer um comentário. Vai, só uma coisinha breve, Perla, com relação a, primeiro, né, com relação a esse desconhecimento acerca da África, eu sempre lembro de uma fala do jogador do Uruguai, Cavani, até parece meu parente, né, eu sou Pavani, mas Cavani, e o jogo ia ser Uruguai e Jamaica, e aí perguntaram para ele, né, rapaz, e aí, o que você acha, né, e tal, o adversário, ele, não, bem, sabe como é que é, né, esses países africanos aí é foda, né, é complicado, né, o pessoal é foda, Jamaica, rapaz. Ah, tá. Enfim, agora, o Matheus falou sobre, o segundo ponto, né, o Matheus falou sobre obras cinematográficas e tal, uma que, volta e meia, eu trabalho com os meus alunos, que eu acho, assim, bastante interessante, desses filmes que chega aí para o cinema comercial, é o filme Flor do Deserto, que conta a história de uma modelo somali radicada na Inglaterra, a Waris Diri. Inclusive, ela sofre o processo de ablação, né, que é aquela espécie de circuncisão feminina, né, as meninas da tribo dela, ou melhor, da etnia dela, né, tem esse costume de fazer aos 3 anos de idade, mas, para além disso, né, você tem, assim, uma série de preconceitos com relação ao continente africano que caem por terra. Por exemplo, ela, no momento que ela nasce, que ela passa a sua primeira infância ali, ela tá com o pai e tal, com a mãe, e são nômades. Só que nem todos os habitantes da Somália são nômades. A mãe dela veio de uma família que não era nômade. A avó dela, a mãe da mãe, né, que aliás é uma mulher muito sábia, né, que tem um papel assim, sensacional na história toda, é ela que arranja, né, dá um jeito para mandar a menina embora. Né, ela não é ela fala, eu falei com sua mãe que esse negócio de viver no deserto dá problema, né, e tal. E aí ela vai para a Inglaterra, lá ela encontra uma amiga, passa uma série de dificuldades, enfim, descobre, né, que nem toda mulher passou pelo que ela passava. Então, eu acho bacana, eu acho muito interessante. Né? Flor do Deserto. Ótima referência, obrigada. Tá? Vamos lá, então, continuando. Eu posso tentar, Perla, mostrar para vocês um videozinho? Sim, fica à vontade. É de um congresso, ele foi há uns anos atrás, mas ele quebra muito essa questão do estereótipo, sabe? E a primeira vez que eu vi, eu fiquei até meio impactado. Assim, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, para a gente poder ver junto. Será que sai som isso aqui, gente? Sai, né? Deixa eu tentar aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Eu preciso interromper aqui o compartilhamento? Não sei. Acho que... Vamos ver, tira o seu, por favor. Não, acho que tirou automático. Pronto. Ignorar. Vê se vocês estão ouvindo. Tá dando para ouvir? Eu só vejo, não ouço. Não, Matheus. Agora sim. Deu para ouvir alguma coisa? Deixa eu pegar o finalzinho aqui. Dá para ouvir? Sim ou não? Sim. Sim.
Dá? Então, ó, eu vou colocar aqui pra gente ver. Olha que bacana esse videozinho, gente. Deu para ver que legal, gente? Sim, Não sei se sim. deu para ver, transmitir bem, deu? Sim. Eu achei esse vídeo assim muito legal porque ele começa assim no estereótipo máximo e vai construindo de uma forma assim, em 2 minutos que você chega ao final e fala, meu Deus, né? O que a gente conhece de África assim? Eu acho ele muito forte nesse sentido, sabe? Porque traz para a gente essa ideia, né, dos animais, de uma ideia, né, que as pessoas ainda vivem nessas comunidades, né, com todas as aspas possíveis, primitivas. Isso é um estereótipo, né? E ele vai mostrando que não, gente, a África não é isso, não, é desenvolvimento, né? E eu acho que aquela plaquinha ao final futuro, mostrando as criancinhas, genial, assim. Então, acho que é um movimento de uma tentativa, né, de quebra desses estereótipos, assim, ainda que muito lentamente, mas a gente já vê algumas coisas acontecendo, né? E acho que, inclusive, né, a atividade que você falou que fez na escola, iniciativas assim, aos poucos está indo, né? Vamos ver. Queria só mostrar para vocês. Ah, perfeito. É desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu para tentar, né, ir caminhando ali, engateando na busca de fato do que não foi contado. Dá trabalho. Requer boa vontade também. Enfim, perfeito. É um vídeo muito bom para passar nesse escola. Pera, sua apresentação sumiu aqui. Sumiu para você, gente. Muita coisa boa aí. Ah, pronto, vou compartilhar. Apareceu? Deixa eu ver. Estão vendo a Ela apresentação? só minimizou pra ti, Matheus. Procura ela pra tu fixar na tela. Mas eu já tô com o rostinho dela fixado. Mas é porque tu tem que fixar a apresentação. Mas eu posso fixar A 2? apresentação, eu entendo. Ah, foi. Foi. Consegui, Mário, obrigado. Foi? Certo. Bom, então vamos lá.
Então, Josilene apresenta argumentos sobre a questão da historicidade das literaturas africanas de língua oficial portuguesa, com o intuito de mostrar como a história é construída dentro da literatura e como esta funciona como objeto historiográfico, usando e inspirando em 3 fatores. Então, o texto, né, as citações que a gente vai ver mais à frente, todo o texto em si, ele será trabalhado dentro desses 3 eixos temáticos, que é a questão da oralidade, do passado e da nação. No que se refere à oralidade, ela diz, né, ao recorrer a esses elementos presentes nas literaturas africanas, o escritor busca inspiração nas coisas de sua terra, mas também procura pelas memórias do que se passou. A história sai da memória dos indivíduos e corporifica-se nas páginas literárias. Isso aqui é importantíssimo, que aí passa a questão do registro, né, de sociedades orais. A questão da escrita não é que não tinha, mas como se estivesse ali no segundo plano, a questão da oralidade é vista como algo sagrado, a gente vê essa questão da palavra, né, no texto, a tradição viva de Ampatebá, então a palavra é sagrada. E quando a gente tem essa questão da oralidade partindo para as literaturas, a gente tem tanto a questão, né, do registro, quanto o resgate dessas memórias. Em sociedades talvez que ainda sejam mais rurais, essa questão da oralidade ainda esteja de forma mais viva, né? Mas considerando sociedades africanas, que estão ali já com a questão da modernidade, né, nos centros urbanos, como a gente viu aí no vídeo, né, sociedades já super desenvolvidas, digamos assim, essa questão da oralidade, o saber ancestral, o saber do mais velho, vai sofrendo também, aí vai caindo no esquecimento. É como diz aquela máxima, um ditado africano, quando morre um idoso, morre toda uma biblioteca. Né? Então, a literatura ela tem um papel muito importante nesse sentido também do registro dessas memórias, desses saberes. No que se refere ao passado, a autora nos diz o seguinte, né? O desejo de buscar o passado reflete basicamente 2 intencionalidades. Desconstruir os argumentos do colonizador, e isso é importantíssimo, comprovando a historicidade dos povos e as grandezas dos reinos africanos de outrora, e ela ainda cita, né, que a história da África não está ali com a presença do colonizador há muito, né, que às vezes é esquecido. Quando vai falar em África, já lembra da presença colonial e dos problemas, dos embates, dos conflitos, enfim. Mas há muito de África que está no passado, né, e precisa ser resgatado e valorizado e contado. E a outra questão em relação ao passado que ela nos apresenta é encontrar um referencial próprio que inspirasse a nação que estava sendo construída, demonstrando que as glórias do passado poderiam ser ainda maiores no futuro. E aí dialoga também com o vídeo que a gente acabou de ver, né? Ainda há muito de glorioso a ser contado, a ser feito, né? A ser mostrado. No que se refere à nação, ela vai trazer futuramente, né, no texto, a questão dos movimentos sociais, aí depois, se alguém quiser falar com mais propriedade, né, do movimento negro, pan-africanismo, enfim. Aí, o intuito do tipo de nação que se quer construir deve estar de acordo com o tipo de povo que a construiria. A única forma de projetar a nação é sabendo a história e os anseios da população. Aí tem um trechinho que eu queria compartilhar com vocês, de Francisco Moa, que ele vai falar sobre o passado. Deixa eu mexer aqui na câmera rapidinho. Tive que adaptar aqui em meio aos livros que eu havia separado. Enfim. Olha, esse livro, gente, me ajudou tanto, mas tanto, que é a tese de Francisco Moa, né? Império, Mito e Miopia, da editora Capulana. Inclusive, outros livros da editora Capulana também foram importantes nesse meu processo, né, de construção aí da dissertação. Eu não comentei, mas na UFPE também não temos nenhuma disciplina específica, pelo menos em literatura, né, em letras, voltadas para as literaturas africanas. Não temos, eu não sei, em relação aos programas de história, sociologia, se há.
tem o grupo, né, enfim, da África, deve ter alguma disciplina em si, mas voltado para a literatura dentro do nosso PPGL, não temos. Então, foi um trabalho bem desafiador, né? Eu consegui muitas referências e um apoio muito grande quando fui para compartilhar o texto na parte final, né, que a gente apresenta, me fugiu o nome. Na qualificação. Na qualificação. Os professores da qualificação foram, assim, fundamentais para o processo final, né, da escrita, porque, assim, havia muitas referências, mas a dúvida do que usar, né, o que se adaptaria ali à questão de Moçambique, a Mia Couto. Então, a visão desses professores, com suas experiências, também foi muito importante. Enfim, aí voltando aqui, né, para o livro de Francisco Noa, Império, Mito e Miopia, que é resultado da tese dele, ele traz uma reflexão importante, interessante também, a respeito do passado. Ele diz o seguinte: o passado não é só para saber o que aí aconteceu, nem simplesmente para saber como ele influencia o presente, mas, sobretudo, o que ele é, na verdade, se está concluído ou continua sobre diferentes formas. Como ensina Cícero, não conhecer o passado é permanecer sempre criança. Então, eu gosto muito, assim, desse trecho, porque quando a gente pensa, né, nessa questão da literatura precede a independência, depois nas literaturas pós-independência, apesar, né, pós-independência, assim, entre aspas, mas o que ainda ficou, né, do período colonial, o que ainda está? É sobre isso que ainda precisa ser combatido, é sobre isso que a Joseline também fala, que a literatura está ali em atividade constante nesse serviço, né, de projetar as revoltas, de denúncias sociais. Então, é importante essa questão do passado, do resgate do passado, não só para saber o que aconteceu, mas para identificar no presente o que ainda se tem, né? E o que fazer para mudar, né? Tentar buscar outros meios, outros caminhos. Bom, agora a gente vai para o texto propriamente dito. Temos tempo? Como é que a gente vai fazendo? Que bom que chegamos ao texto. Mas tem sim, o nosso encontro ele vai até às 10. Foi discutido, né? Porque dentro dessa esquematização, a gente já foi explorando muita coisa que a autora já, no caso, comentou. Quando ela vem falar, né, questões sobre literatura, que seria o próximo tópico, questões sobre literatura, né, que ele vem falar dessa questão da literatura andando junto ali com a história, muito do que ela traz no texto a gente já foi comentando aqui na nossa conversa, o sinal está sempre bem, né, enriquecedora, e a gente vai pontuando algumas coisas, se for necessário passar assim, mais rapidamente a gente passa, alguma coisa que eu não tiver colocado também, vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Perfeito. Então Luiz, vamos seu lá. microfone está ligado. Tá me ouvindo? Sim, amigo. Pronto, não, é só para fazer o teste, não, porque tava dando erro aqui. Ah, tá, beleza. Pronto. Então, vamos lá. Ela traz, aqui já nesse tópico, que logo abaixo, ela vai dizer o seguinte, que a literatura é um processo histórico de natureza estética, né, que é uma citação de Antônio Cândido, e se define pela inter-relação das pessoas que a praticam e cria certa mentalidade e estabelecem certa tradição. Então, isso é interessante. Em minha inocência, digamos assim, no início dos estudos, ainda na graduação, eu olhava para o texto literário apenas como questões estéticas, tanto que eu ainda, ao escrever o meu projeto, quando eu decidi escolher o livro, né, Contos de Nascer da Terra de Mia Couto, a minha preocupação era uma análise estética literária. Eu estava desconsiderando ali a parte histórica. Quando fui conversar com o meu orientador, e aí vem a questão do desafio, porque era um autor já com, né, uma crítica já muito grande, muitos trabalhos sobre a obra dele, uma fortuna crítica diversa. E que caminho percorrer, o que trazer de novidade? E aí a gente vai para o campo do quê? Da história, das cosmogonias africanas, da filosofia africana, das personalidades do mundo, e de trazer um outro realismo que até então a gente não vê muito, né? Que seria o realismo animista.
Então, meu projeto estava um realismo maravilhoso, um realismo fantástico, eu achando que estava arrasando. E aí, depois, quando eu me deparei com essas questões, nossa, então, assim, foi um trabalho de desconstrução para depois tentar reconstruir. E é impossível estudar de literaturas, a literatura de modo geral, mas sobretudo as africanas, porque a gente não tem muita referência, né, devido à nossa formação, foi muito precária, estereotipada. De fato, é um trabalho assim, de reconstrução. E é impossível compreender o texto literário sem essa base histórica. E eu digo isso porque, assim, por experiência própria, quando eu peguei um conto de Mia Couto para elaborar o projeto, eu tinha uma noção do que seria ali a análise dele. Conforme eu fui lendo, por exemplo, Ampateba, gente, abriu assim um mar de possibilidades de interpretação. Estava tudo ali e eu ainda não enxergava porque eu não tinha essa base, esse conhecimento histórico, filosófico e antropológico. Então é importantíssima essa questão da história, caminhando ali junto com a literatura. Algum comentário aqui? Eu tenho um Pode breve falar, comentário. Eu tenho um breve comentário. Né? Ela começa esse trecho, ela começa a sobre literatura trazendo uma citação muito importante do Baba. Eu não sei se fala Baba mesmo. Eu não conheço esse autor da citação, mas eu entendi que é Baba. Que ele traz, né, que o texto literário ele precisa ser dialético, né? A gente tem que considerar a questão da praxis social e entender que o texto ele está aberto a contribuições daquele que lê, né? A gente vai criar as reflexões acerca da sociedade a partir de conhecimentos prévios que a gente tem. Ela até traz que esse autor ele enfatiza que a literatura ela não deve ser vista como uma coisa isolada, ela não deve ser vista como uma coisa autônoma, né? Mas ela tem que ser como uma parte integrante da cultura e de toda a sociedade que ela é produzida. E eu só consigo entender isso se eu tiver um conhecimento prévio, se eu tiver uma pesquisa prévia acerca daquilo. Se eu conhecer o contexto social, né? Digamos assim, a gente gosta de usar isso muito na história. A gente conhecer o contexto social é importantíssimo e imprescindível. Muito válido, Mário, teu comentário sobre essa questão, porque o homem baba, eu falo homem baba, gente, porque é assim que se escreve, então, Para mim é baba também. sabe? Mas a Amanda é especialista, a Amanda falou que tá certo, então a leitura tá batizada. Vê só, o processo todinho é justamente esse. Quando a gente olha para as literaturas africanas, a gente padece muito, tem uma falta de conhecimento enorme assim de repertório teórico. Por isso que autores como Mbaba, Frantz Fanon, Aimé Césaire, o Achille Mbembe, são autores que volta e meia a gente está tensionando nos estudos, tensionando dos estudos raciais para os estudos literários, e assim a gente conseguir ali tecer várias considerações e críticas. Tem uma obra do Achille Mbembe, um ensaio, que eu terminei de ler recentemente, que se chama As Formas de Autoinscrição, as formas africanas de autoinscrição, que é justamente como os escritores e artistas de diversos países do continente africano, eles se inscrevem nessa narrativa. Mas eu só tive acesso a isso por conta do Jerry Slit, e eu vou compartilhar. Na verdade, esse ensaio já está lá no grupo, no link do grupo do Jerry Slit, na pasta do Drive, já está lá esse ensaio, As Formas Africanas de Autoinscrição. E quando a gente olha para esses escritos, o que é que acontece? Em letras, eu só tive contato com alguma coisa de relações raciais e africanidades na disciplina de relações étnico-raciais, que tem que dar conta de uma gama de problemáticas que envolvem Brasil, sabe? Questões raciais do Brasil, e ainda tocar num assunto acerca da lei que fundamenta o ensino de literatura africana e história, de literaturas africanas e história do continente africano e afro-brasileira nas escolas. Então, imagina para a cabeça de um professor dar uma disciplina de 60 horas envolvendo tudo isso. Então, o que acontece é muito complexo.
No mestrado, como ela falou, não mudou, continua do mesmo jeito. A disciplina que a gente tem é teorias da colonialidade. Só que colonização não só passou o continente africano, passou a América Latina, o continente asiático. Então, assim, são muitas problemáticas que envolvem. Então, se a gente não vai atrás de grupos de estudo, de especializações e de localidades nas quais a gente consiga se informar e se formar e conseguir entender quais são os setores que eu posso tensionar para fazer essas leituras, eu vou percebendo que a minha leitura ela vai se esvaziando. Então a gente acaba tendo que buscar isso por conta própria, sabe? É muito problemático isso, mas aos poucos as coisas ela vai mudando. Eu me impressionei muito que essa semana eu estava dando aula de variação linguística na escola e comecei pelaquele básico, né? Tipo, quais são os países que vocês conhecem que falam língua portuguesa? Os alunos falaram Angola, falaram Cabo Verde, foram citando Guiné-Bissau, Moçambique, vários países do continente africano. Eu fiquei absorto com essa perspectiva, sabe? De tipo, não, eu pensei logo que iam falar Portugal logo de cara e ia passar aquele ato, assim, aquele silêncio sepulcral para tentar lembrar de algum outro, sabe? Mas não. Então, a passos lentos a coisa vai mudando. A gente só precisa dar uma instigada maior em determinados conceitos, em determinadas problemáticas, e aí a gente vai conversando e dialogando. Mas perceber a literatura, e isso foi uma das palavras, foi uma das frases assim do meu orientador que mais ficou na minha cabeça até hoje, que estudo estrutural acerca do texto literário já devia ter sido extinto, sabe? Porque a gente precisa considerar o contexto. Morre um estruturalista. A morte do estruturalismo. Ele diz isso abertamente na disciplina dele de questões de gênero que eu participei. E justamente ele dizendo que é importante, é crucial a gente considerar o contexto nas análises literárias. Que fazer uma análise literária só levando em conta fatores textuais, sabe, é quase um assassinato do texto literário. Entende? Então, assim, é forte isso, mas é extremamente necessário. A análise estruturalista, ela tá ali e é massa, é top. Mas a gente não pode ficar só nesse ponto, sabe? Tem que extrapolar. E é por Mário, isso que eu sou muito fã do grupo de estudo, porque ele une o que se complementa. A gente une aqui a história, a gente une a literatura. Quem vem da literatura tem muito essa mania, eu vou chamar de mania aqui, tá? Com todo o perdão da palavra, mas tem essa mania dessa análise estrutural da linguística. E quem é da história já não conhece tanto essa análise, já pega muito mais o contexto. Eu lembro muito que nos primeiros períodos da graduação, um professor me fez uma sugestão de fazer uma pesquisa naquele livro O Vendedor de Passados, do Agualusa, que também se passa ali no contexto da Guerra Civil Angolana. E como o nosso lado da história, a análise era 100% contextualizante. A gente pegava o contexto, né? A gente pegava a ideia das representações. A gente não fazia uma análise textual, mas uma análise do contexto. E eu acho que isso é muito o que falta na pesquisa histórica, que é essa análise textual, e muito o que falta na pesquisa literária é a análise contextual. E complementa muito. Eu acho que o legal do grupo é justamente isso, assim, né? A gente conseguir trazer gente de áreas diferentes para pensar o mesmo objeto, né? E aí cada um vai trazendo contribuições, assim. A gente que está mais tempo consegue ver melhor esse movimento, assim, né? De quando nós começamos para agora. O Geslit está quase completando 4 anos. Então, assim, já deu tempo de muita coisa, né? 4 anos a gente discutindo a mesma coisa, né? Muito. E, tipo, eu cheguei na época punk que a gente tava discutindo marxismo, né? Então foi logo os dois pés nos peitos. Mas assim, só para dar uma fechada no que Mário falou. E essa análise estruturalista, com a análise estrutural dos requisitos linguísticos e do ponto de vista contextual, agrega muito ao texto. Eu estava relendo, né, o Joseph Conrad pela milésima vez, e nessa milésima leitura do Joseph Conrad, eu percebi um parágrafo que eu não tinha parado para pensar no início da leitura, que é o livro do O Coração das Trevas, né?
E o Joseph Conrad, ele coloca no Coração das Trevas uma passagem que mais ou menos acontece o seguinte: o Marlowe, ele está se despedindo da tia dele, que é quem apadrinha ele nas viagens e em tudo, e simplesmente nessa viagem que ele vai fazer, ele está conversando com ela e ela está dizendo que tudo vai dar certo, motivando ele e tal. E simplesmente ele faz um discurso misógino em cima da fala da tia. Ele diz, olha, é incrível como as mulheres estão afastadas. Olha a noção do indivíduo passando lá longe. É incrível como as mulheres elas estão afastadas da realidade. Se o mundo, se a realidade factual, ela estivesse sustentada com base no mundo com a qual as mulheres elas lidam, esse mundo ele implodiria antes mesmo do anoitecer. Aí caraca, eu não acredito que esse cara falou isso, não. Fui pro inglês ver como é que tava lá. E o tradutor deu uma minimizada. Na palavra, no original, não tá reality, tá truth. Então, não é a mulher estar afastada da realidade, é a mulher estar afastada da verdade. E aí a coisa, ela potencializa. Ela tem uma dimensão maior. Justamente porque a mulher está afastada da realidade é uma coisa, e a mulher afastada da verdade é justamente cai na reflexão religiosa, de tipo, cai no mito bíblico de Eva. A mulher está afastada da verdade, a mulher está distante de Deus, está mais próxima ao pecado, mais próxima da mentira. Vocês conseguem entender a dimensão disso? Então, uma palavrinha ali que o tradutor usa para minimizar a questão, você vai no original e percebe que a dimensão ela é potencializada e a misoginia é amplificada. Então, assim, quando a gente vai atrelar isso, a gente vê que o Joseph Conrad, no quesito histórico, repercute esse discurso sexista e misógino na literatura ocidental canônica. Então, eu faço a leitura a contraponto, né? O Chinua Achebe lendo a contraponto o Conrad. E aí, o que é que a gente tem? Justamente a escrita, a literatura africana dizendo que é a primeira coisa que a gente não pode cair, né, nesse maniqueísmo. Achar que o continente africano, que os países do continente africano são um jardim do Éden. Esse processo também é reducionista. É um maniqueísmo do bem e do mal, não pode rolar. Porque são países que também têm problemas e dimensões no contexto até pré-colonial. E se complexificam ainda mais depois que a colonização ela ocorre. Então, são pontos e pontos que a gente vai puxando e fazendo leitura dos requisitos linguísticos e dos fatores contextuais, para assim conseguir entender a literatura enquanto essa arte da palavra que é complexa, que é produtora de realidades e que discute várias questões. E eu acho que é fulcrais e cruciais para a gente. Acho que a gente pode enveredar por aí. Aí eu te devolvo, Perla. Perfeito, perfeito. Ótimo. Quando eu estava estudando teoria literária, o nosso professor dizia assim, a gente estava ainda, né, no contexto de pandemia, aquela coisa toda, era um grupo pequeno também, o texto de Lukács. Muita gente só ouviu falar sobre Lukács. Muitos, né, não leram Lukács. Uma coisa é quando você ouve alguém falar. São as considerações daquela pessoa. Outra coisa é quando você vai ao texto e você mesmo tira ali as suas impressões dele, né? Então, isso é um exercício que a gente precisa fazer. É árduo, dá trabalho, mas é preciso fazer. Porque senão às vezes a gente cai nessas armadilhas, fica reproduzindo, né, discursos que não estão ali adequados, ou então que foram manipulados propositalmente. Eu vejo muito isso, Perla, só para complementar também, com Marx, né? A gente Sim. discute Marx até falar que chega, mas quem que para ler? Uhum. Talvez pela complexidade, mas enfim, é um autor que discute tanta coisa com tanta profundidade, a gente não para ler. Né? Outro, Paulo Freire também. Né? Paulo Freire, o Bakhtin, que é um dos famosos, né? O Bakhtin tá num rolo, coitado, que se ele soubesse, não tinha escrito nada, né? Mas a gente vê que é muito isso, assim, às vezes a crítica não ajuda, né? Então, realmente, isso é verdade.
Bom, vamos lá. Mais algum comentário neste ponto? Bom, então aqui só para a gente fechar essa parte e prosseguir, pegar só o finalzinho deste segundo tópico que está aqui com a setinha vermelha, né, o que está grifado. Então, a experiência literária não é exclusivamente estética, mas diz respeito a um certo modo de percepção que é histórico-cultural, implica uma escolha discursiva e ideológica daquilo que escreve. Isso aí tu poderia colocar no cartão. Outro texto interessante também que vai falar sobre essa questão. Luiz, seu microfone tá ligado, amigo. Eita lasqueira, velho. Não deu pra gente ouvir, não preocupa não. Só ficou o sussurro. Desculpa, Perla. Tudo bem. Só para a gente continuar aqui com essas discussões, um outro autor é Pierre Nora, se eu não me engano, que ele vai falar nesses movimentos de buscar a história que não foi contada, que a história oficial não contou. E aí ele diz, aquele que estava no poder, aquilo que a gente tem da história oficial é com base na perspectiva e na ideologia daqueles que estavam no poder e naquele determinado contexto. Então, essa busca pelas histórias que não foram contadas, elas são importantes. E a literatura também cumpre esse papel. Né? Então, essa questão aqui discursiva e ideológica daquele que escreve, isso é muito importante ser destacado, né? Tanto dos literatos, dos autores, quanto também dos historiadores, enfim, do pesquisador de modo geral. Né? Parte de que ideologia, né? De que contexto. Então, a gente precisa também estar atento a essas questões. A produção artística aqui, particularmente na literatura, surge como parte do processo de consolidação das identidades nacionais por meio do seu caráter de representação. Em relação a essa representação, também é importante destacar a ideia, né, aristotélica de que o papel do poeta é escrever aquilo que poderia ter sido. E aí entra também no que eu acabei de falar, né, sobre a busca pelas memórias, pelas histórias que não foram contadas. Então, a literatura cumpre esse papel de contar aquilo que poderia ter acontecido, não necessariamente, né, de fato que aconteceu. E aí entram alguns dilemas entre os historiadores, né, e os estudos literários. De fato, né, o artista ele tem toda a sua liberdade para escrever a sua obra com base naquilo, né, que acha que convém ou que acredita. Mas a gente, quando vai para esse texto literário, não pode esquecer que é uma representação. Embora seja uma representação, ela parte de um local, parte de um contexto histórico, parte de uma ideologia. É nesse ponto que acredito, né, que a história se faz ali, se apropria, digamos assim, né, desses elementos que podem ser capturados ali do texto literário. Alguém gostaria de comentar algo com mais propriedade sobre? Porque, assim, interpreto dessa forma. Mas se alguém quiser colocar alguma questão, fique à vontade. Sim. Só comentando o que a Perla acabou de falar, essa relação do historiador não com o fato, né, mas com aquilo que é verossímil. Sim. A literatura trabalha com verossimilhança, né, e tal. Aquilo que é verossímil também é historicamente determinado. Ao historiador também interessa isso, aquilo que é possível imaginar, aquilo que é possível conceber, né? Não é igual em toda a sociedade, em qualquer época. Né? Acho que os estudos clássicos, né, com relação a isso é o texto do Firret, desculpa, gente, do Lucien Febvre, que era o parceiro do Marc Bloch, quando ele analisa a obra do François Rabelais, que é um escritor francês do século XVI, em que o Rabelais ele trabalha com a ideia de que seria impossível alguém ser ateu no século XVI. Tipo, essa ideia não existia, não era possível alguém conceber uma coisa dessa. Né? E o Rabelais está tratando de literatura. Né? Então não é ficção apenas, não é só invenção pura e simplesmente. Né? Analisando a ficção daquela sociedade, eu consigo compreender ideias presentes ou ausentes, né, dentro daquela sociedade. A gente faz muito isso. Eu, por exemplo, né, eu trabalho com O Senhor dos Anéis, com Tolkien, né, e tal,
E uma das ideias, né, que perpassa, né, a obra toda dele é a questão, basicamente a guerra, toda a obra do Tolkien tem guerra, e a questão da modernização, a revolução industrial, a poluição, sujeira, né, enfim, a ideia de que o mal está sempre atrelado à tecnologia, né? Ou seja, um exemplo prático, né? Goblins, orcs, né, são figuras folclóricas. Os leitores de Tolkien já conheciam, estavam familiarizados, né? Mas daí você dizer que os orcs e os goblins, né, eles criam máquinas responsáveis por destruir pessoas, máquinas de destruição em massa, máquinas que produzem matança, como foi feito na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, né, e tal, é uma coisa nova, uma coisa dele. Ou seja, porque ele viveu um contexto, né, ele viveu um período, né, ali, primeira metade do século XX, né, 1900, 1950, em que o cara participou de uma guerra e viu os filhos participarem de outra. Né? Então, não tem como você dissociar. Né? Então, isso que o cara fez é porque ele era um gênio, né, e tudo mais? Não só. Né? Não só. Né? O contexto diz muito sobre o que era possível e o que não era possível dizer. Certo, e trazendo, né, aqui para a questão dessas literaturas, quando a gente pega obras que retratam a guerra, geralmente de autores ou que presenciaram essa violência, como o texto é forte, né? É diferente da escrita de alguém que estudou e ouviu falar sobre um determinado contexto, uma guerra tal, e ele vai criar uma narrativa ficcional, digamos assim. Para o autor que escreve com base no seu testemunho, ainda que ali seja uma ficção, a gente percebe que há ali uma força na palavra. Aquilo toca profundamente. Às vezes a gente para de ler para respirar um pouquinho, né? Nossa, né? Porque é o texto forte, e é uma das características dessas literaturas. Há um poder muito forte assim, na palavra, no sentido de levantar reflexões no leitor. Então, daí, né, o seu papel social, a sua função social, que a Josilene também tanto, né, nos fala aqui no seu texto. Não é só reprodução de realidade, mas é uma denúncia social daquele espaço. A literatura ainda a serviço, mesmo que ainda aquele autor não esteja ali diretamente associado a um movimento social, mas ele tem um compromisso com o seu local, com a sua história, com o seu povo. E isso está presente no texto literário. Muito bem, perfeito. Gabriel. Eu só ia entrar na onda de discutir o espaço do historiador, o que a gente trata como objeto. O Pierre Nora foi citado, e ele, junto com o Jacques Legoff, eles construíram o Novas Histórias, né? Que dá para ser tratado como um manual do que tem sido o fazer do historiador a partir da segunda metade do século XX, que é essa tentativa de pensar novos objetos, novos problemas, novos dilemas, quando a história ela passou a ser menos oficialesca, a ser menos uma busca pela verdade, essa coisa positivista engessada, muito limitante, pela essa estrutura que a gente viveu durante todo esse tempo histórico. E o mesmo objeto do historiador ele tem se transformado, mas ele nunca deixou de ser o discurso. E o discurso, a gente faz uma análise do discurso, e para pensar o discurso, ele é contextualizado a partir desses objetos que perpassam mesmo o próprio historiador. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa aqui em Foz do Iguaçu, no interior do Paraná, sobre o interior do Amazonas. Tem o meu contexto, o contexto do meu objeto, o contexto da universidade de onde eu estou inserido. São espaços muito complexos que perpassam o meu trabalho. E quando se traz esse olhar a uma análise historiográfica usando o viés histórico ou historiográfico, a gente procura tentar apreender esses elementos do real, imagino eu, pensando o real no sentido da Sandra Pesavento, quando ela discute o imaginário da cidade,
que o real ele não é necessariamente palpável, ele não é material, mas ele é um imaginário, um discurso que, quando coletivizado, se torna uma realidade. Enfim. Perfeito. Muito bem. Perla, nós só temos mais 15 minutinhos. Então, vamos fazer assim, para a gente pontuar, né? Não deixar de pontuar algumas questões importantes. É um texto muito bom, né, gente, de ler, porque traz tantas reflexões interessantes, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre ele. Aqui a gente estaria na página 8. Ela vai falar... deixa eu ver o que a gente poderia destacar. Ela vai contextualizar, né, o contato dos africanos com o europeu. Acho que isso aqui já a gente poderia passar, justamente para chegar no ponto de partida do texto que ela discute, né, a questão da historicidade, para chegar nos conceitos dos movimentos sociais, certo? Da negritude, que ela fala que, né, houve sim uma força contra, né, esse poder colonial. Não foi algo pacífico. E aí ela entra, né, com a questão dos movimentos sociais e a literatura também de engajamento. Alguém destacou alguma questão que gostaria de comentar aqui? Acho que se você quiser destacar alguns pontos desses que você marcou, a gente pode ir comentando também. Certo. Aqui na página 10, né, do texto, quando ela cita a Laranjeira, ela vai falar da importância da literatura nessa fase, né, que precede as independências, da formação da consciência nacional. Por quê? Justamente devido aos conflitos internos que já havia em África, devido, né, a diversos grupos étnicos, havia questões internas mesmo. Então, como a Conferência de Berlim, como esses espaços geográficos foram traçados aleatoriamente, isso intensificou essas disputas internas. Então, uma das principais preocupações dos primeiros movimentos, né, de negritude e tudo mais, a preocupação era essa. Tentar deixar esses conflitos étnicos, né, um pouco ali de lado para lutar contra um inimigo maior. Então, aí vem a questão da solidariedade. E a literatura cumpriu esse papel importante em despertar o sentimento de nacionalidade e solidariedade para que, então, se unificassem e, né, fosse combater aquele inimigo maior. Então, nessa parte aqui, ela vai falar sobre essa questão, a literatura mesmo de engajamento, cumprindo essa função social. E aí... Só um comentáriozinho, Perla, nesse sentido, porque a gente vê, nós já comentamos sobre isso algumas vezes aqui no semestre, como que essas narrativas são muito importantes. Né? E eu vi um exemplo esses dias que me tocou muito nesse sentido, sabe? Não sei se todo mundo sabe, mas o nosso querido governador aqui de Minas Gerais, Romeu Zema, fez a proeza de aumentar o salário dele em 300%. Né, apenas. E aí, assim, né, em um contexto grave aqui no Estado, né, em que alega não ter dinheiro para pagar os funcionários públicos, chegou ao ponto, gente, de verdade, as merendeiras da escola não estavam recebendo mais, né? Então, você imagina, as moças que ajudam, né, na manutenção das escolas públicas estavam sem nada, né? Enquanto isso, o governador aumentando o salário dele demais, né? Como eu comentei aí. E aí, o que aconteceu? Um político, N, aí, foi comentar sobre o caso, né? E falou assim, né? E claro que não com essas palavras, mas ele disse basicamente isso. Como que uma terra de revolução como Minas Gerais, como a terra de Tiradentes e Tancredo Neves, permite uma coisa dessas, né? Ou seja, nesse momento de crise absoluta do nosso Estado, a gente tenta rememorar um herói. E
pega o Tiradentes de volta, né? Então olha como que esse símbolo, e nós aqui, claro, todos sabemos que em termos práticos o que o Tiradentes fez foi no Brasil, né, gente? Deu um feriado, né? Um aluno meu respondeu esses dias. Então, assim, em termos práticos, não existe essa luta pelo povo, pela independência do Brasil, né? Mas é a memória que nós temos. E a gente recupera isso em momentos de crise, né? Então, assim, a gente vê isso muito claro no nosso estado, entendendo o Brasil, e a partir dessa perspectiva é fácil ver como que nesses países que estão se formando no meio do caos, no meio da guerra, no meio, né, de tantos conflitos, também precisam criar essa identidade em algum lugar. Até porque, como você mesmo já comentou, Perla, são estados formados a partir de uma perspectiva imaginada. Né? Não há ali uma preocupação com quem vive naquelas localidades. Né? Então, assim, essas narrativas precisam aparecer e com muita força. Né? Da mesma forma, eu posso trazer para o Brasil. Né? Se a gente for pensar o Brasil no século XIX, é um país inventado também. Da mesma forma. Né? Então, assim, o que os nossos escritores românticos, né, sobretudo, e até mesmo posterior a eles, fizeram foi inventar uma nação que não existia. Né? E, sobretudo, nem herói nós tínhamos. Então, a gente teve que futucar um lá na colônia, lá um doido qualquer, e colocou ele como herói nacional. Né? Então, assim, a gente vê como que essas questões para a formação do Estado é muito complexo. Né? E a literatura ocupa um espaço realmente privilegiado, né, nesse sentido. O Ronei está perguntando se ele é do Partido Novo. É sim, meu filho. Novo. Tudo novo. Não, Matheus, foi uma pergunta retórica. Tipo, Partido Novo, né? Uhum. É isso aí, meu filho. Esse aí que é o partido dele. Ótimo, então vamos lá. Ainda sobre essa questão, né, das oralidades, como que isso se materializa, né, no texto, na literatura? Então, a exemplo ainda de Mia Couto, ele usa muito o recurso do discurso direto. Então, as personagens, ele abre espaço, né, para que as personagens ali, elas dialoguem. É nesse diálogo, nessas conversas, que a ancestralidade vai surgindo, que os traços culturais vão aparecendo por meio do próprio diálogo ali das personagens. O narrador também não é um narrador que tem aquela preocupação com uma língua formal erudita. A gente lê o texto tendo a impressão de que está ali com os personagens ouvindo a conversa também. Então, soa muito naturalmente. E fica subentendido. Então, daí, né, a importância de estudar também os aspectos culturais, históricos, como a gente vem falando, para perceber nesses diálogos do texto literário esses traços da ancestralidade que está ali presente, que são, né, revelados no texto. Personagens que saem das literaturas, das histórias, populares ou circunstâncias, enfim, passam para o texto literário, são, né, readaptados e ali trazem toda uma questão de identidade, memória. O leitor africano, né, que tem o contato com essa obra, se identifica. E, a partir daí, contribui para a questão, né, da formação da identidade, do resgate da memória e da identidade nesse movimento. Né, traz uma memória, coloca no texto, depois uma outra pessoa entra em contato com aquilo que foi escrito, aquilo vai resgatando referências que, às vezes, estariam, né, ou estão esquecidas. Então, a questão da oralidade na obra, uma, né, das características é essa. Vou passar aqui para a gente adiantar um pouquinho. E uma outra característica que a Joselene vai trazer é que essas literaturas nascem, né, com o intuito também de contra tudo o que a literatura colonial produziu. Então, daí também a importância de conhecer o passado. Conhecer o passado para, na obra literária, desconstruir tudo aquilo que o discurso do colonizador produziu na obra literária. E foi por meio da literatura colonial que esses estereótipos ganharam o mundo, né? Então, a literatura também africana tem esse objetivo de, por meio do seu fazer literário, também ganhar o mundo com a sua história, né? Com o seu olhar para si mesmo, não sobre o que o outro fala de si.
Então, é um elemento importante também a ser considerado, que a Josilene traz para a gente, né, no texto. A questão da língua oficial, né, a gente já discutiu, então eu vou passar. Aí ela traz mais um poema para ilustrar essa questão, né, da linguagem, de como ela é colocada, os aspectos da oralidade no texto, e aí ela traz a Noemi de Souza, tanto na questão do engajamento, também como que, né, a língua é subvertida, como que os valores africanos estão ali presentes. E a gente lê o Paz. Não sei se tiver mais algumas questões que a gente não discutiu. Pronto, eu vou passar para as questões, né, porque vocês têm acesso, né, nós temos acesso ao texto, então depois fica Sim. a leitura do poema. A oralidade, a gente já foi discutindo bastante, um texto que é importante, né, não sei se ainda alguém não leu, mas a Tradição Viva de Ampatebá, e ele vai explicar a diferença dos tradicionalistas para os griots. Eu ouvia muito falar em griot e achava que o griot tinha uma função ali social na África como um todo. E aí depois, ouvindo uma palestra da escritora, me falha o nome agora, Paulina Chiziane, maravilhosa, ela fala que em Moçambique, o griot não tem tanto essa função social, é mais o tradicionalista ainda, é mais o idoso, é o velho, né? Ali, o ente familiar mais velho ainda tem essa questão de passar os seus saberes, e ela destaca a questão do afeto. Mas, em outras circunstâncias, o griot tem um papel fundamental. E aí, no texto de Ampatebá, ele vai explicar a diferença do tradicionalista para o griot. Ele explica que, quando se fala de tradição, está falando de oralidade, né? Tradição, oralidade, e vai falar da palavra como elemento sagrado. Então, para que uma pessoa se torne um tradicionalista, passa por todo um ritual, e a memória é um elemento principal, porque precisa de ter esse saber. É por meio da fala, é por meio, né, da palavra que esses saberes serão depois proferidos e passados com todo respeito, sem esquecer nenhum detalhe. E o tradicionalista conhece desde os fatos daquela comunidade, desde as profissões, enfim, os saberes de um modo geral. Aquilo que estaria, por exemplo, em enciclopédias. Pronto. E há todo um respeito por esse, né, tradicionalista. Já o griot tem um papel mais de descontração, digamos assim. O griot está mais para o entretenimento. Ele conta as histórias já com esse intuito mesmo de fazer as pessoas rirem e tudo mais. Então, Ampatebá explica nessa diferença do tradicionalista para o griot. E aí depois, na fala da Paulina Chiziane, também eu pude compreender. E ela diz que nessa questão dos griots, às vezes está presente mais, né? Por exemplo, em Moçambique, como há espaços mais rurais, digamos assim, o griot não tem, né, tanto espaço nesse sentido. Ainda é, assim, pelo mais velho da família, pelos tradicionalistas da família, e sobretudo a questão do afeto. Há o griot, mas não tão forte quanto em outras culturas. Então, aí daí a importância também da gente ir percebendo, né, de que parte de África essa teoria está, né, se referindo, para a gente não generalizar. Certo? Aí, continuando agora, a gente vamos passar essa questão da oralidade. O passado também a gente já pontuou bastante. Ela traz Rita Chaves, né? Rita Chaves vai trazer uma citação próxima ao que o Francisco Noa, né, pontuou, essa questão de conhecer o passado, certo? Para perceber o que se ainda tem das problemáticas, enfim, no presente. Lá, isso aqui já estaria lá na página 15, algum comentário aqui nesse ponto? Deixa eu ver se alguém marcou e gostaria de comentar. A gente foi adiantando muitas coisas. Porque eu vou riscadinho aqui, maravilhoso. Eu acho que dá para... Eu acho que tu tá caminhando para a parte de tradição da oralidade, né? Então, dá para fazer uma chave com Amador Patebá, sabe? Pronto. Acho que dá para a gente... Pronto. E aí a gente vai chegar lá na frente, né, a questão do discurso híbrido, que é importante. A gente também já discutiu aqui, né, algumas questões por serem realidades multiétnicas, né, multilingües, enfim.
contatos com diversos povos, contextos históricos diferentes. Então, são pessoas, né, discursos híbridos. E essa característica também está presente no fazer literário. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, atento ao estudar os textos, justamente por questão dos discursos híbridos. Então, mesmo em Moçambique, a gente ali vai encontrar, né, perspectivas diferentes, ideologias diferentes. E assim, partindo, né, de modo geral. Deixa eu concluir. Aí ela fala, né, a função dos movimentos sociais que foram importantes, a gente também já comentou, e tudo isso a gente chega na nação para a questão do desfecho, que a gente também, de certa forma, já comentou, né? O fazer literário associado aos movimentos sociais para construir aquele pensamento, né, de identidade nacional. Então, acredito que a gente tenha contemplado as ideias principais do texto. Né? Aqui havia, assim, as citações específicas, mas ao longo do encontro a gente foi comentando e eu acho que não ficou, assim, nenhum ponto a desejar. A não ser que alguém queira fazer mais algum comentário específico de alguma questão que talvez não tenha sido pontuada. Essas seleções, assim... Não, desculpa, se você quiser fazer a consideração final, pode não, fazer. É porque eu só fui passando para ver aqui o que eu poderia mencionar. Tá. É porque eu acho que, assim, aqui qualquer coisa que coloca dá caldo mesmo, não tem jeito. Sim. Os nossos encontros, Perla, estavam 1h30 semestre passado. Eita. A gente passou para 2 porque não dá tempo. Uhum. E assim, a gente vai adiantando, né, algumas questões. Sim. Justamente porque o texto dialoga com muita coisa, então às vezes a gente puxa assim. Mas eu acho que deu para contemplar bem também o que a gente queria. Não sei se você quer fazer mais alguma consideração. Não, é tranquilo. Aqui mesmo eu só tinha colocado o último parágrafo mesmo, né, que a autora trouxe no texto, para fechar ali as ideias, né, da historicidade, das literaturas ali, né, de expressão portuguesa. Então, acho que podemos ler, então, para fechar. Pronto, tranquilo. Né? Então, sobre essa questão da historicidade dessas literaturas, foram discutidas, né, nesses 3 alicerces. Então, a compreensão foi desenvolvida ao longo do texto com base na oralidade, o passado e a nação. Esses elementos interligam-se, relacionam-se, cumprem a função de construção de um sentido histórico. Essas literaturas africanas operam historiograficamente ao registrar acontecimentos, fenômenos sociais e culturais de natureza humana. São monumentos erguidos em memória do tempo, né, passado, presente e futuro, e contra o esquecimento a que são relegados os povos subalternos. Então, assim, fechamos de modo a ter o texto. A primeira vez que eu li essa parte, eu pensei assim, cara, isso aqui é um resumo. Uhum. Tipo assim, dava para colocar como resumo aqueles eventos que pedem um resumo para a gente mandar antes da pesquisa. Se ela retirasse essa parte e mandasse, pronto, sintetizava o texto dela. Já estava tudo resumido. Perfeito. Muito bom, muito bom. Perla, muito obrigado mesmo, viu, por, né, aceitar o convite, assim, gentilmente, foi gostoso demais. Eu agradeço. Aqui é bom porque a gente vai conversando e ouvindo outras pessoas, né, às vezes de fora, assim, do grupo, é muito bacana porque traz outras contribuições que às vezes nós não discutimos aqui ao longo do semestre, né? Já que nós já estamos fechando. E agradecer também o Luiz, né, que fez toda a mediação do convite, foi muito acertado. Muito obrigada mais uma vez, viu, gente? Desculpem qualquer coisa, ainda estou trabalhando a minha insegurança, a minha timidez, é um desafio. Não, hoje. Processos. Mas eu não posso recusar, né? Tenho que não deu para perceber timidez nenhuma. Na ICLEI já tinha me avisado assim que Perla é esse poço de calmaria, sabe, nas discussões. E eu só quero ver essas pesquisas, mesmo agora, Perla, no doutorado. Então, bora articular isso aí, fundamentar esse projeto e
oxigenar mais ainda, trabalhar com literatura moçambicana, expandir as obras, ver qual é esse horizonte analítico aí para seguir, porque essa trajetória é linda e só tem a agregar mesmo na academia. Simbora. Pode ficar só no mestrado, não. A gente chora no mestrado, mas não tem jeito, não. Mas é isso, Pela. Muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Foi maravilhoso. Gratidão demais a todo mundo que contribuiu, que agregou, que participou tanto no chat quanto abrindo o microfone aí para a gente dialogar. E eu acho que a gente está precisando muito disso mesmo. Partir para outros pontos de vista analítico, sair desse horizonte hegemônico e dominante mesmo, que tem os estudos culturais, que tem os estudos literários, e perceber que essas literaturas outras, que não deveriam ser literaturas outras, mas que sim, essas literaturas elas têm validade, essas literaturas têm um processo histórico aí para a gente analisar, recursos complexos demais assim no ponto de vista linguístico e analítico também. Agradecer ao Mário ali que topou com a gente fazer essas leituras aí, essas contribuições, e eu tenho achado massa e vamos embora, gente. Essa não é a consideração final, sabe? Isso aí é só o começo. É um paradão. Consideração inicial. Perfeito. Precisamos, né, desses espaços de reflexões, gente. É muito importante. Bom demais. Gente, agora vamos descansar, né? Chega. Encerra a gravação. Muito obrigado a todo mundo. Oi? Encerração é tchau todo mundo, cada um vai para sua cama. A gravação. É a gravação. Meu Deus, isso aqui tá no YouTube. Pra gente fazer a foto do grupo. Pera, tchau, gente.